irmãos repetem. Eu aguardo vocês abrirem, tá bom? 2 Samuel 22, 7. Encontraram? 2 Samuel 22, 7. Achou, menino? Achou? Estou aguardando, achou, né? Diz assim: estando em angústia, invoquei ao Senhor, ao meu Deus, e clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Vamos repetir aqui? 1, 2, 3 já. Estando em angústia, invoquei o Senhor, e o meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos meus ouvidos. Agora, Jeremias, capítulo 33. Glória a Deus. O nosso tema, de 1 ao 3. Glória a Deus. Que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, ó Senhor, que forma isso, para o estabelecer o seu nome, é o Senhor. Todos juntos? Clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. e nós estamos diante de Ti na Tua presença. Senhor, meu Deus, eu lhe peço para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, meu Deus, Senhor, Deus, abençoe e dai graça nas Tuas vidas aqui. Jesus Cristo amado, nesta noite, abençoe e dá-nos a vitória e a perseverança de cada um dos irmãos aqui. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu sou vivo e reino para sempre. Amém. Os irmãos, posso sentar? Glória a Deus. Aleluia. Trazendo mensagem para os irmãos hoje. O irmão que teria estar aqui era o irmão Paulo, mas está com compromisso. E o pastor da igreja está para isso mesmo. Dar uma palavra para os irmãos, né? Falar do amor de Cristo. E falar que Deus é bom e que Ele faz maravilha no nosso meio. Amém. É isso que nós devemos sempre amar e fazer. Né? E aqui, irmãos, nós temos grandes passagens da Bíblia. Se a gente for falar em clamor, né, a gente sempre repete e fala, né? Clamor é falar em alta voz, com altivez, né? Com perseverança, né? Glória a Deus. Clamor é a gente buscar algo do sobrenatural de Deus nas horas mais difíceis da nossa vida. E eu tive pesquisando na Bíblia, eu só encontrei no Velho Testamento o clamor e a ação do homem ou da mulher de Deus, da ação de Deus no sobrenatural, 70 vezes no Velho Testamento. Né? Porque se a gente falar de clamor, se a gente falar na Bíblia, tem várias passagens, mas a ação de Deus diretamente para com a pessoa, o ser humano, ou para com o povo dele, foi 70 vezes. Né? Eu procurei lá no Novo Testamento quantas vezes fala de clamor. Apareceu para mim só uma passagem, né? Que é a passagem lá do cego de Jericó. Né? Clamar em alta voz, falar em alta voz, buscar de Deus em alta voz, numa posição de extremo desespero. Né? Extremo desespero, aí as pessoas clamam, aí as pessoas gritam, né? Socorro. E se a gente for analisar na Bíblia, especificamente falar do sobrenatural de Deus, falar no espiritual de Deus, a gente vê várias passagens na Bíblia. Mas se a gente for olhar humanamente falando, não é diferente na índole do ser humano. Por que não é diferente na índole do ser humano? Quando uma pessoa é assaltada, qual a primeira coisa que ele fala em alta voz? Socorro! Humanamente falando, socorro! Alguém está me roubando, socorro! Né? Humanamente falando, quando a pessoa está desesperada no hospital, o que ela faz? Ela clama, sente dor. Quando ela sente dor, o que ela faz? Ela grita. E isso, irmão, a gente olhando assim, humanamente falando, isso não é comum.
Isso é comum em nosso meio. Quando as pessoas estão desesperadas, às vezes as pessoas quando caem, né? Às vezes a pessoa está andando e cai. Qual a primeira coisa que vem da índole do ser humano? É gritar. Ai, alguma coisa aconteceu. Humanamente falando. Mas no espiritual, irmão, a coisa é mais além ainda. Né? Porque quando você está falando humanamente, pelo menos você tem alguém a quem você socorrer. Né? Humanamente. Alguém vai e te socorre. Né? Alguém vai lá e te levanta. Né? Vai o médico lá e vai agir na ação o que você clamou. Agora, quando a gente age no espiritual, a gente vê N situações de homens, mulheres e temente a Deus clamando a Deus. Mas ele clamou aqui é por ato exclusivamente de necessidade. Porque quando a gente está na nossa vida assim, folga, né? Quando nós estamos na nossa vida tranquila, né? Para que clamar? Né, irmão Carlinhos? Para que buscar? Para que chorar? Né? Tá tudo tranquilo, entendeu? Eu não estou doente, minhas contas estão tudo em dia, estou trabalhando, né? Eu estou buscando, está tudo tranquilo. Mas quando Deus o permite que alguma coisa te perturbe, para você lembrar que existe um Deus lá no céu, aí é diferente. E quando a gente vê na Bíblia, a maior parte do clamor de Deus aqui, a gente pega exclusivamente nos livros pentatêuticos, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E o que mais nós não vamos ver aqui é o ato direto de Deus com o homem para com o seu povo. Olha a ligação. Ato direto de Deus com o homem e o seu povo. Né? E ato direto de Deus para com o seu povo. É um triângulo. E quando a gente vê essa passagem, a primeira passagem que eu li aqui, que Moisés aqui, ele estava desesperado. Ele não estava desesperado, não. Ele estava com medo de ser exclusivamente mesmo esmagado. Ou seja, de ser lixado mesmo. Entendeu? Por que ele faz essa primeira passagem aqui? Porque o povo de Israel estava na comodidade lá no Egito e, como a Bíblia bem nos relata, entendeu? Eles começaram bem, né? No reinado do rei Faraó lá com José, pegaram a cidade de Gósen, montaram a cidade para eles, ali eles montaram toda a sua estrutura e foi mudado o rei. Passou-se os tempos e mudou o reinado. José morreu, veio outro rei, Faraó, e começou a oprimir o povo. Por quê? Porque o povo era grande, ele estava com medo de o povo de Israel tomar o poder do rei. Então começou a oprimir. E o povo, mesmo naquela opressão, o povo não largava as coisas mudando. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Mesmo na opressão, as pessoas não largaram as coisas mudando do Egito. É como te diz ali, uma grande parte estava clamando por misericórdia e a outra parte estava falando, vamos ficar aqui mesmo, porque aqui está bom, estamos sofrendo. Pelo menos nós estamos comendo aqui uma cebola, estamos comendo aqui o nosso gado, sofrendo, trabalhando, subjugado, mas nós estamos comendo. Então a outra parte está falando, isso aqui não dá certo, nós temos que sair daqui, nós merecemos uma terra melhor, nós merecemos uma coisa melhor, então vamos sair daqui. No meio da igreja sempre houve, né, os santos, o trigo, o joio, as bênçãos, sempre houve, sempre havia. Não só dentro da igreja, mas em toda a sociedade constituída. Sempre há os bons e sempre há aqueles que contendem contra os bons. E no povo de Israel não era diferente. Aqui Deus já tinha feito um ato misericordioso para com o povo de Israel. Aqui Deus já tinha colocado uma coluna de fogo, aleluia, à noite para aquecer e uma nuvem, né, para esfriá-lo, né, porque o calor durante o dia era mais de 50 graus e à noite baixava, ficava muito frio. Então era uma coluna de fogo, era a presença de Deus mesmo, a coluna de fogo à noite para aquecer e uma coluna de nuvem para resfriar o povo. Então Deus, a ação de Deus ali era constante. Já tinha passado ali do Mar Vermelho, um ato milagroso ali, o povo vendo aos olhos nus, né, olhando, vendo o sobrenatural de Deus, mas mesmo assim eles reclamaram depois da passagem do Mar Vermelho. Foi para o deserto,
e não tinha água. Não tinha água. Aleluia, glória a Deus. E nessa passagem aqui a gente vê que às vezes a gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a ver alguns detalhes da Bíblia, né? A gente vê que a gente começa a ler a Bíblia e começa, porque o tempo é muito curto, a explanação para se resumir, falar do amor de Cristo e a ação de Deus sobre o povo de Israel. A gente vê que o povo, ele pegou por água, exigiu água de Moisés por 2 vezes. A primeira vez foi na rocha. Aliás, a primeira vez não foi nem na rocha, a primeira vez Deus mandou um manancial de água para eles. Ele estava clamando para Moisés. Você tirou lá do Egito, onde nós estávamos. Ele falava, onde pelo menos nós comia, bebia, mas não ia morrer aqui no deserto. Olha só o povo murmurando. Quando eu pego a murmuração do povo, irmão, você quer o segredo da bênção do povo de Deus? É não murmurar. Tem um hino número 303, ou é 302, que fala muito bem disso aí. No mundo se teme de tudo, acho que é ele. Porque se murmuram a Deus. Aí ele começa, esse hino é tão interessante que ele começa a falar ali do povo de Israel no deserto. Eles murmuravam demais. Tanto é que a gente vê a murmuração do povo de Israel que só, quantos entraram lá na terra prometida? Quantos que entraram? 2? Foi quem? Foi quem? 2 que entraram. Imagine. Vocês sabem quantos saíram do Egito? Mais de 6.000 homens soldados de pé. Fora as crianças e as mulheres. 6.000 não, 600 mil. 6.000 não, 600 mil. Muita gente. Por aí você vê, irmão, aonde eu quero chegar na murmuração e na ação de Deus no povo de Israel. Quando ele estava aqui, a primeira passagem, quando eles pediram água, estava no deserto e Deus deu água para eles. Do nada, Deus apareceu. A Bíblia é bem clara, fala nisso. Deus apresentou água para eles, um oásis de água, um riacho de água. Eles caminharam e falaram, ó a água lá. Eles se saciaram na água. Entendeu? Beberam ali, matou a sede do povo. E assim sucessivamente, aí caminharam mais um tempo. Aí é onde eu quero falar aqui, que Moisés estava desesperado. Moisés foi preciso falar para Deus, Deus, fala, porque se eu não falar, eles vão... Ele fala, não, eles vão me destruir aqui. Literalmente ele está falando assim, ele vai me lixar, eles vão me matar aqui nesse lugar, o que é que eu faço? Deus mais uma vez fala para Moisés, Moisés, clame a mim, Moisés. Clame que eu vou providenciar água para esse povo. Aí foi onde Deus falou, o que você tem na mão, Moisés? Eu falei, tem um cajado. Então toque na água, Moisés. Toque na rocha. Né? Moisés, olha só, um homem de Deus, a Bíblia diz que era 2 homens que eram segundo o coração de Deus. Qual eram esses homens? 2 que a Bíblia fala. Primeiro era quem? Quem? Hã? Davi é um e o outro que é? Moisés. Pode procurar na Bíblia lá que ele fala que era um homem temente a Deus, segundo o coração de Deus, falava também passo a passo. Abraão? Abraão era amigo, chegado dele. Irmão, quando a gente vê essa passagem, já pensou um homem de Deus irado com aquela situação? O que você tem? Ele pegou, em vez de tocar suave na lei, ele tocou na rocha. Saiu água. Ele não foi destituído da glória de Deus, mas Deus era tão especial com Moisés. Moisés não disse você tocar na água, não foi bater na rocha. Por isso você vai ver a terra prometida só de longe. Mas Deus providenciou a água ali para aquele povo. Deus providenciou aquela água. Por quê? Porque Deus ele é misericordioso. Porque Deus ele é amor. Mas tem uma vírgula, também é um fogo consumidor. E sobre isso aqui, irmão, a gente começa a ler na Bíblia, aí ele começa a falar as bênçãos que ele deu para o povo de Israel. Ele falou para Moisés, fala para o povo, Moisés, que todas essas pragas que eu dei aqui para o povo do Egito, se o meu povo andar no meu caminho, obedecer os meus mandamentos e ser fiel a mim, todas essas pragas eu não derramarei sobre o povo de Israel. Promessa ali, para Deus, para o povo de Israel.
E aí a gente começa a andar na Bíblia, começa a falar do clamor da Bíblia. Aí a gente chega lá em Davi. Davi foi o homem que mais clamou a Deus. Foi Davi. Dessas 70 passagens, a maioria desses clamor foi Davi. Foi que mais clamou a Deus, não, foi Davi. E aqui, quando a gente vê em 2 Samuel capítulo 22, ele dando um clamor, ele está oferecendo a Deus ação de graça. É um hino de ação de graça a Deus. Por todos os livramentos que Deus deu para Davi, quando ele estava no seu reinado. A primeira graça que ele está falando, que ele está agradecendo aqui, foi pelo rei Saul, de não tê-lo matado. Ele está agradecendo a Deus. Senhor, obrigado. Clamou. Eu clamo a ti, Senhor, porque o Senhor me livrou das garras do rei Saul. Agradecendo a Deus. Aí ele começa a agradecer ali, irmão, orando a Deus e clamando vários agradecimentos. É um hino de louvor. E a gente começa a ver, irmão, a especialidade, como diz assim, a entrega de Davi para com Deus, irmão, é tremendo. A gente começa a ver a história de Davi, irmão, ela é linda, mas cheia de intercalço, vamos dizer assim. A história de Davi, desde quando ele nasceu. A história de Davi, a gente fala que ele era, como se diz assim, um bastardo da família de Jessé. Ele era filho de outra mulher. E ele não fazia parte da linhagem dos irmãos verdadeiros de Jessé. Tanto é que na hora de escolher o rei, na hora de separar Davi, passou-se todos os homens, né? Os filhos de Jessé, a Bíblia diz que eram homens bons, valentes, né? Mas o único que passou na prova foi Davi. Por quê? Porque era um homem simples, homem do campo, e por cima temente a Deus e cuidava das coisas do seu pai. E a gente vê a história de Davi, quando ela vai se desenrolando, Deus vai separando ele para ser rei, Deus coloca ele como rei, e no meio da sua trajetória, ele tem vamos dizer assim, ele teve um grande deslize da sua vida. Foi ter uma relação, vamos dizer assim, indesejada com a mulher de um dos seus soldados. Batseba. Pronúncia da Bíblia são várias diferentes. Um fala Batseba, outro fala Batseba. Aí, Deus pegou Davi era para ser mesmo, vamos dizer assim, destituído do seu reinado. Porque o que ele fez foi muito grave. Além de fazer isso, ainda botou um dos melhores seus amigos soldados na batalha para poder encobrir um pecado que Davi se propôs, ele fez. Mas Deus foi tão misericordioso com Davi, pelo uma coisa, irmão, a sua sinceridade, a sua comprometimento com a obra de Deus. Ele chegou no último dos seus estágios. Ele chegou no limite e se humilhou a Deus. Você pensa que o pecado de Davi passou impune? Porque a gente começa a falar do amor de Cristo, falar da graça de Jesus, aqui a pessoa pensa que Davi cometeu esse deslize muito grave, mas ele ficou impune. Ele não ficou impune não, Deus salvou a alma dele e o seu reinado, mas a espada ficou na casa de Davi. A espada ficou lá. Você vê o que Davi, ele foi um excelente rei, um excelente guerreiro, um excelente homem na obra de Deus, mas sua vida familiar não foi legal. A sua família foi toda desestruturada. Mas Deus teve misericórdia para com Davi. E ele clamou. Todas as vezes que ele se achava errado diante de Deus, ele clamava. E uma coisa muito interessante, desde o seu reinado, todas as vezes que ele tomava uma decisão, ele se afastava e disse assim: eu vou consultar o meu Deus. Em todas as suas atividades, ele falava assim: eu vou consultar a Deus. Eu vou perguntar para Deus se Deus está no negócio. Eu vou perguntar para Deus se Deus está no barco.
Eu vou perguntar para Deus se Ele está comigo. Todas as vezes, irmão. E todas as vezes que Davi fez por seu bel prazer, o povo padeceu e ele também. Se lembra quando ele foi contar o povo de Israel por sua contra e risco? Como diz assim, com sua própria vontade contra risco, o que aconteceu com o povo de Israel? Um teste total. Degradação total. Ele ainda pergunta para Deus ainda, Deus, pequei diante de ti, devia ter te consultado, eu não deveria ter contado o povo. Aí, olha só a sabedoria de Davi. Senhor, o que eu faço agora? O profeta chegou para ele e falou assim, e agora? Você quer... Aí ele deu 3 opções. Cair na mão dos homens, lá foi 2 opções, cair na mão dos homens e na mão de Deus. Aí, óbvia sabedoria. Já pensou cair na mão dos homens? A Bíblia diz lá no próprio Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, diz que maldito o homem que confia no homem. É bem-aventurado o homem que confia em Deus, porque as ramos da árvore entram nos mananciais de água, e a água da viva, a água da vida, a água viva. Aí ele falou, não quero cair na mão do Senhor Jesus. Quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia de mim. Aleluia. E aquele povo padeceu por algum período, morreu muita gente. Mas Deus foi com Davi. Morreu velho, na presença do Senhor Jesus. Deixou sua descendência. Aleluia. Mas a espada não saiu da casa de Davi. A sua família foi toda desestruturada. O que eu quero dizer aqui nesta noite? Quando você estiver em desespero, clame a Deus. Quando você tiver algo para apresentar para Deus, consulte-o a Ele. Quando você quiser fazer uma coisa na presença de Deus, pergunte se é da vontade de Deus. Quando você quer, aleluia, fazer algo além de que você não pode, você pergunta para Deus se Deus está contigo. Aleluia, glória a Deus. Se você quer ser abençoado, chegue até Ele. Se humilhe nos pés dEle. Ore a Ele. O engraçado, as pessoas perguntam, mas por que, Senhor? Mas por que Jesus deixou os judeus que oram de manhã no crepúsculo do sol, ora de manhã, aonde eles estiverem, eles botam lá a sua burca, botam lá na cabeça e vai orar. Bota o seu quepá e vai orar. Por que isso? Porque Deus instituiu para eles orar de manhã, à tarde e à noite. Isso instituiu para nós. Primeiro, eu passo para nós. Quando nós deitamos, nós oramos para agradecer o dia que nós passamos. Nós ajoelhamos, chegamos em casa, na hora de nós dormir, Senhor, obrigado. Porque o Senhor me guardou, fui para o meu trabalho, fui para o meu colégio, para a minha faculdade. Andei por aí, o Senhor me guardou. Quando você chega em casa. Por isso que ele fala de manhã, da tarde, à noite. De manhã, você agradece a Deus, porque eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me guardou. Leva-me em paz para o meu trabalho, guarda livre de todo mal. Meio-dia, você agradece a Deus pelo alimento. Não precisa fazer, aí você não precisa clamar, né? Está no restaurante, Senhor, meu Deus, agradeço por esse alimento que o Senhor botou no meu prato, abençoe da graça. E pode, Senhor, meu Deus, abençoar todos os mundo que estão aqui nesse restaurante. Se Deus mandar você clamar, você clama, porque está ali em voz alta. Mas você senta, Senhor, agradeço por esse alimento que o Senhor deixou faltar. Abençoe da graça e ajude-me, Senhor, a ajudar aquelas pessoas que são necessitadas. Porque eu sei que o Senhor vive em Deus para sempre. E quando você chega à noite, você agradece a Deus. A oração, o clamor, de buscar a Deus. Esse é o segredo da vitória do crente na casa do Senhor Jesus. É o segredo da vitória. O segredo, irmão, de você buscar as bênçãos de Deus nele. E ser temente a Ele. Deus vai te abençoar grandemente. E todas as coisas que vão para a tua casa, o Senhor vai guardar e livrar. Aleluia, glória a Deus. Todas as coisas que vier sobre a sua casa, Deus vai colocar ali um anjo e vai te livrar de todas as provas e as tribulações. Uma coisa eu te digo, o jugo vai ser suave, mas o pesado está com Cristo. Ele não vai aliviar totalmente o seu fardo, ele vai deixar um leve. Por quê? Sabe para quê? Para você lembrar que existe Deus. Porque se deixar sem fardo nenhum, você vai esquecer de Deus. Não preciso de mais nada, né? Tem muita gente que fala assim, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo,
Materialmente falando, ele tem tudo, mas espiritualmente a sua casa está devastada. Então clame a Ele na hora da necessidade, que Ele vai fazer grandes coisas para vocês, tá bom? Que Deus o abençoe. Eu convido os irmãos para vir para cá.